a gente tem uma entrevista com esse meu amigo querido, Dr. Tiago Carcará. Que prazer recebê-lo aqui no programa. Satisfação nessa tarde tão bela aqui em Teresina, estar aqui com você. O tempo tá bom, né, Sim, Dr. Tiago? Maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, inclusive, vocês pediram muito para a gente tratar aqui no programa, né? Com a volta às aulas, cresce a atenção sobre o cumprimento da lei de inclusão do ensino para alunos do espectro autista. A legislação garante direitos e adaptações no ambiente escolar, então a gente vai entender um pouco mais esse assunto. Lembrando que a nossa entrevista é aberta também para você do outro lado da telinha participar com a gente. 869-9411-7777 é o nosso WhatsApp. Você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube também pode mandar mensagem lá pelo YouTube, porque para começar essa entrevista, inclusive, doutor Tiago, eu quero saber o que é a inclusão. A lei da inclusão, ela garante aos alunos do espectro autista nas escolas. Perfeito. Boa tarde, novamente, Carla, a todos que nos assistem. É importante destacar que hoje o ensino, ele é inclusivo. E não é apenas para aqueles que possuem espectro autista, para todos. E a própria LDB, desde 94, ela garante este direito de inclusão atitudinal, ou seja, a remoção de obstáculos para o aprendizado da criança ou do adolescente como um todo, que é dever do Estado, ou seja, escolas públicas, mas também da família e em colaboração com a sociedade. Isso é importante porque hoje a política nacional, que foi realmente firmada, vamos assim dizer, legislada mesmo, a partir de 2013, ela garante não só o acesso e o tratamento igualitário, e eu digo igualitário na medida de que ele precisa ter a educação efetiva igual aos outros. Sim. Então, se eu tenho, enquanto criança, uma deficiência atitudinal, ou mesmo até algo que possa me dar uma capacidade maior, né, como a gente tem os superdotados, eu preciso ter um tratamento diferenciado. E esse tratamento diferenciado vai desde metodologias que a escola tem que aplicar e também desde um acompanhamento psicopedagógico, caso seja necessário para tornar justamente aquele aprendizado efetivo. E quando eu falo principalmente da família e da sociedade, é porque hoje a legislação ela é tão abrangente, mas do ponto de vista cultural, para que a gente combata um dos problemas também, que é o bullying. Né? Dentro das escolas, além dessa metodologia voltada também para a criança, para ela ter o seu desenvolvimento pleno, é preciso que as outras crianças também percebam essa educação inclusiva e acolham um coleguinha, uma coleguinha da melhor forma possível para que ele se sinta parte e nós tenhamos justamente essa colaboração na sociedade para construir essa nossa sociedade brasileira tão inclusiva, tão dinâmica e tão multiparental e plural como a gente tem hoje no Brasil, e é o que se vem a se concordar que tem tido efeito, né? As escolas estão recepcionando, mesmo as privadas, não estão repassando o custo de um acompanhamento escolar exclusivo para aquela família, né, que fez a matrícula, e excepcionalmente existem um ou outro ponto que acontecem, mas os mecanismos de controle, os advogados, a defensoria pública, os promotores estão atentos a essas excepcionalidades. Sim. Mas sempre há justamente a necessidade de estarmos vigilantes para que não possamos ter retrocessos. Avançamos bastante. Na prática, doutor Tiago, o que muda para as escolas nesse período de volta às aulas? Bom, a gente tem um primeiro passo, que é a matrícula, que na rede municipal, inclusive no âmbito também estadual, não só em Teresina, é necessário que seja garantida a matrícula no âmbito público para as escolas mais próximas da casa daquela criança. Então, ela tem prioridade na matrícula e isso se trata de vagas, porque a gente sabe que muitas das querelas hoje no ensino público é a garantia de vagas ali numa escola mais próxima, mas as crianças com transtorno de espectro autista, elas têm essa garantia devido a uma legislação municipal e estadual. E outra norma que passou a viger esse ano, na verdade passou a viger ano passado, mas tem que ser devidamente observada esse ano, é a transformação das chamadas sirenes ou avisos sonoros que causam realmente um desconforto acima do necessário para as crianças que têm essa necessidade de uma conformidade sensorial auditiva. Então, desde o ano passado, a Assembleia Legislativa, através do deputado Franzé e também o governador Rafael sancionou essa lei que transformou e tirou aquela sirene, aquela buzina, né, que era um incômodo para as crianças que possuem
transtorno de espectro autista, e a partir desse ano tem que ser devidamente corrigido essa campainha, né, retirada, para músicas ou outros avisos que não trazem esse desconforto. Além disso, a matrícula, o valor cobrado, ele tem que ser o mesmo para todas as crianças, sem qualquer diferença, mesmo que aquela criança precise e necessite de um acompanhamento psicopedagógico exclusivo, né? A gente tem hoje também a necessidade, muitas vezes algumas escolas exigem laudos, muito rigor, muitos critérios, o que é vedado. Basta apenas um atestado, um simples laudo emitido por um psicopedagogo que vai auxiliar realmente na metodologia adequada, né? Não é um laudo que vai descrever pormenorizadamente aquele estado clínico, mas é um laudo que oriente como o colégio deve conduzir a sua metodologia para aquela criança, é mais uma recomendação. Então, às vezes, alguns colégios exigem laudos muito complexos, isso é vedado pela legislação. Além de que eventuais materiais que devam ser adaptados, né? Eu tenho um material didático que ele é feito para todas as crianças indistintamente, porém eu preciso de um ajuste, uma adaptação. Então o colégio tem que promover essa adaptação para que a criança se torne cada vez mais inclusiva, seja através de imagem, seja através de um material mais sensorial, né? Para que a criança possa se sentir mais parte daquele seio e ter justamente uma educação inclusiva, que é o que nós desejamos. Bom, a Marisa Holanda que está ali, está inclusive no YouTube aí do nosso programa, né, Marisa? Está chegando muitas mensagens aqui, viu, doutor Tiago? E o que é que as pessoas estão falando aí, Marisa? A gente está abrindo aqui o YouTube, inclusive você de qualquer lugar do Brasil pode e deve participar da nossa entrevista através não só do nosso YouTube, mas também do nosso WhatsApp no 869-9411-7777. A primeira pergunta que a gente tem, inclusive de uma telespectadora, essa pergunta me chama muito a atenção, doutor, porque ela questiona uma situação que aconteceu. Ela tem um filho que é autista. E ele foi submetido a um exame, né, como uma provinha para poder entrar nessa escola. Segundo ela, esse exame aconteceu, nessa provinha aconteceu, mais como uma forma de impedir a matrícula dessa criança na escola. Crianças que necessitam de um auxílio maior, crianças que têm transtorno de aspecto autista ou outros, podem ser submetidas a esse tipo de exames na hora da matrícula? Perfeito, agradeço a pergunta, era justamente do que nós estávamos falando, Marisa, e ressalte-se, qualquer obstáculo, ele é considerado discriminatório, e aquela autoridade, ou mesmo particular, que vier a cometer esse ato, pode ser responsável não apenas civilmente, como criminalmente. Existem sanções também administrativas, que podem chegar até 20 salários mínimos, fora essa questão civil e a questão também criminal. E esse tipo de exame, que, como foi bem relatado, ela acredita que possa ter sido para evitar a matrícula, ele é vedado. Se eu faço um exame, ele pode ser um exame talvez para que possa determinar onde a criança vai se matricular. Se é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, maternal 1 ou 2, até aí tudo bem. Porém, e até para auferir realmente a necessidade que aquela criança possui e qual o tipo de profissional que eu vou ter que contratar para acompanhar essa criança. Esse exame com essa finalidade, tudo bem. Mas se é o exame que eu crie barreiras para matrículas, de forma alguma, esse exame pode ser considerado como válido e o colégio ele pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente e administrativamente, como aqui eu falei. Não pode haver barreiras que vão evitar essa matrícula. Pode ser que haja um exame para apenas determinar qual seria a melhor turma, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ou eventualmente para poder auferir qual seria a melhor metodologia a ser aplicada àquele aluno que está buscando a sua matrícula. Mas jamais excluir, vedar ou discriminar para restringir a matrícula de um aluno ou de uma criança que possui justamente esse transtorno de espectro autista. Lembrando que você que está nos assistindo aí, né, que está enfrentando algum tipo de dificuldade, busque pelos seus direitos, né, doutor? Justamente, a gente tem os órgãos de Defensoria Pública, a promotoria através do seu núcleo da infância, bem como os conselhos de educação da sua cidade, do estado, estão aí para poder coibir esses atos.
Então tá bom. Doutor Tiago, muito obrigada. Como é bom te ver de novo, Prazerzão viu? enorme, as ordens sempre. Grande abraço a todos. Sempre bom ter você aqui. Que ótima entrevista, esclarecimentos aí pra gente, né, Marisa? Super importante, né?